Vamos estar lendo a palavra em Gênesis 3. Gênesis 3. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Santo ao Senhor. Que cada hora toda a glória. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém, irmão? Só até aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olhando para essa passagem aqui, às vezes podemos pensar: é uma passagem tão conhecida, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já leu, todo mundo já ouviu. Eu acredito que não tem ninguém no mundo que nunca ouviu falar do jardim do Éden e da queda do homem. Só que quando nós olhamos para essa passagem e começamos a conversar com Deus, e começamos a dialogar com Deus, e Ele vai falando ao nosso coração a respeito dessa passagem, a gente vê que não é somente uma passagem conhecida que às vezes ninguém dá valor. Olhando esses dias da nossa época atual, o caos que está esse mundo, quantas coisas acontecendo, e os irmãos podem ver que a cada dia mais e mais coisas vão acontecendo de ruim. A cada dia o mal vai se infiltrando cada vez mais. Hoje em dia, filho mata mãe, pai mata filho. Antigamente, para se ouvir falar dessas coisas, era difícil. Antigamente, para se ouvir falar em assassinato, era difícil. Mas por que, irmã Bela? Antigamente não tinha o mal? Tinha, irmãos. Mas o mal, ele vai se infiltrando aos poucos. O mal, ele vai abrindo espaço aos poucos. Não somente na vida de um ser humano, mas na vida da humanidade também. Na
muito difícil acontecer isso. Mas hoje você abre a internet, você abre o jornal, está estampado somente notícias ruins. E a maioria das notícias ruins é sobre família. É avô matando neta, e aí vai indo. Sem falar na violência, quantas crianças que são puras, inocentes, e as crianças estão sendo ceifadas por adultos, levados pelo mal. E aí nós nos perguntamos a nós, a que ponto esse mundo chegou? Por que esse mundo chegou a esse ponto? Por causa de uma brecha só, irmãos. Uma brecha só. Por causa de uma brecha de uma mulher. Por causa de uma brecha de uma desobediência ao que Deus falou. Por causa de uma brecha. O mundo está esse caos. Às vezes a gente olha, fica pensando, gente, mas uma mulher conseguiu fazer uma brecha. O que está acontecendo? É verdade, irmãos. Satanás estava sondando lá no jardim, sondando a mente, sondando as atitudes, sondando tudo ali, porque ele fica sondando as atitudes para que ele consiga entender a mente do ser humano. E na Eva, ele achou a oportunidade quando ele chegou e falou para ela assim: é assim mesmo que Deus falou? Nesse momento, o que Satanás colocou na mente de Eva através da serpente? Dúvida. Fez com que Eva duvidasse do que Deus falou. Enganou Eva para que ela tivesse dúvida. Porque a forma como a serpente perguntou já traria dúvida para a mente de Eva. Foi assim que Deus falou. E Eva falou para ela o que Deus tinha falado. E ela falou: certamente não morrereis. Aí nesse momento já entrou mentira. Porque o inimigo, ele é pai da mentira. Aí já entrou o engano, que o inimigo, ele é quem engana as pessoas. E aí já entrou da mente de Eva, desceu o coração. E a curiosidade de Eva fez com que ela sentisse o desejo de comer aquela fruta. A curiosidade de saber como era ser igual a Deus. Porque a serpente falou para ela: se você comer, você vai ter entendimento igual a Deus. Aí entrou curiosidade. Entrou cobiça. E quando Eva olhou para aquele fruto proibido, os seus olhos cobiçaram. E nesse momento, o pecado já tinha descido ao seu coração. A partir do momento que o pecado vem na mente e a gente, com o poder do Espírito Santo, através da presença de Deus em nós afastamos o pecado da nossa mente. Ele não desce até o coração. Mas depois que ele desce ao coração, é difícil a pessoa voltar atrás na sua atitude de pecar. Então, muito cuidado, irmãos, com os pensamentos ruins, com os pensamentos pecaminosos, com os pensamentos negativos. Porque a partir do momento que eles estão aqui, ainda tem chance
expulsá-los pelo poder do Espírito Santo. Mas quando nós deixamos descer para o coração e começamos a remoer aquele assunto, aquela vontade de pecar, aí, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: é difícil tirar do coração. Geralmente a pessoa pratica o pecado, e foi o que aconteceu com ela. Agora, voltando um pouco atrás, Deus fez tudo que podia fazer para Eva e Adão. Plantou árvores de todo tipo de fruto, fez um jardim lindo, colocou animais belíssimos, tinha água que brotava no chão. Eles tinham o coração puro, sem maldade. Eles tinham tudo. Eles tinham a presença de Deus. Deus, em todo tempo, Ele pensou no melhor para a humanidade. Ele pensou no melhor para os seus filhos, na sua criação. Ainda tinha a presença dele todos os dias ali, protegendo, guardando, cuidando, olhando, em todo o tempo. Mas eles não estavam satisfeitos por causa da ingratidão. O ser humano ingrato é terrível. Podem fazer por ele, mas ele não tem gratidão. E isso é terrível. Eva tinha todos os frutos do jardim para comer, só um, irmãos. Só um que Deus proibiu. Mas ela queria justamente aquele que era proibido. Sendo que ela tinha o jardim todo para ela desfrutar. Ela tinha tudo ali. E ela teve curiosidade. A serpente despertou curiosidade nela quando falou que ela ia ser igual a Deus. Irmãos, por causa de uma brecha. Hoje a humanidade está nesse caos. Uma brecha só de uma mulher. Uma brecha só de uma mulher, ela contaminou a vida do seu marido. Através da brecha que ela deu, o seu filho foi assassinado pelo seu irmão. Porque Caim foi assassinado por Abel. Aliás, a Caim assassinou Abel, que era dos primeiros filhos, né? Já caminhou. Por causa do pecado da mãe. Por causa da mãe ter dado aquela brecha lá no jardim. Satanás estava arrumando um jeito de entrar dentro do ser humano, de achar uma portinha para que ele entrasse dentro do ser humano. Hoje nós conhecemos o bem e o mal. E nós sabemos que se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida, nós não conseguimos dizer não às coisas erradas. Quando Deus olhou, eu creio que quando Deus olhou e viu que Eva tinha comido aquele fruto, ele se entristeceu muito. Uma por causa da ingratidão, e outra porque ele pensou: e agora? Eles não vão dar conta de vencer esse mal sozinhos. Eles não vão dar conta de vencer esse mal sem minha presença. Eles vão sucumbir. E só que aconteceu, irmãos? A terra se encheu de tanta maldade,
que Deus achou o único homem justo, que foi Noé, para construir a arca. Os outros todos sucumbiram na maldade por causa da brecha de um homem, por causa da brecha de um pecado, de uma desobediência. A humanidade sucumbiu e Deus fez vir o dilúvio para matar os homens por causa da sua maldade. No meio de milhares e milhares de gente, Deus achou um justo. E olhando hoje para a humanidade, o que nós podemos ver? Quantos estão perdidos aí, irmãos? Quantos estão no mundo? Quantos estão praticando atos, assassinatos e etc., enganados pelo mal, porque não buscam a presença de Deus. A partir do momento que Deus viu isso, Deus pensou: eu preciso dar um escape para a humanidade. Eu preciso dar um escape para essa humanidade. Porque Ele mandou o dilúvio, mas Ele também prometeu que jamais iria mandar as águas para que matasse o povo novamente, daquela forma que Ele fez. Tanto que Ele colocou o arco-íris, né, como um sinal da aliança dele, que não mataria mais a humanidade daquela forma que Ele permaneceu no dilúvio, que permaneceu o dilúvio. Então, irmãos, o que Deus fez? Mandou o seu filho, o seu único filho. Deus olhou e falou assim: a humanidade não vai dar conta contra o mal sem minha ajuda. A humanidade não vai dar conta contra o mal sem minha presença. Eu preciso arrumar um escape, porque eles não obedeceram a minha voz. Eu preciso arrumar um escape. Uma pessoa pura, que morra, que se sacrifique no lugar da humanidade, para que ela não se perca. Agora vocês imaginam o sofrimento de Deus e ver aquilo ali acontecendo no jardim, através de Eva. Ver o que aconteceu depois daquela brecha que ela deu, o que aconteceu com a humanidade, e teve também que arrumar um escape para a humanidade, por amor a nós, irmãos, por compaixão de nós. Porque o que nós somos? Nós somos pó, nós não somos nada, mas Deus, o Criador, nos amou. Deus, o Criador, Ele colocou a essência dele aqui dentro. E Ele nos amou de uma tal forma que Ele abriu mão do seu próprio filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. E o interessante, irmãos, é que depois de tudo que Deus fez e faz, ainda tem gente ingrata nesse mundo. Ainda tem gente que foge da presença de Deus. Ainda tem gente que vira as costas para Deus. Ainda tem gente que não valoriza o sacrifício de Jesus. Depois de tudo que Deus fez. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Satanás engana as pessoas. Satanás engana os perdidos. Satanás trabalha contra o reino. Então, irmãos, essa mensagem aqui é um alerta muito grande para nós.
acostumado com as brechas. Que talvez isso aqui, ó, vai se tornando isso aqui. E um dia, Jesus pode voltar. E a gente está nas brechas. E Ele nos pegar desprevenido. E a gente perecer no inferno, irmãos. Então, irmãos, Deus mandou seu filho morrer naquela cruz como escape. Como um escape para nós. Vamos valorizar, irmãos. Vamos valorizar esse escape que Deus deu para nós. Essa porta que Deus abriu. Mais uma chance que Deus deu. Para que a humanidade valorizasse as coisas que Ele faz. Para que a humanidade valorizasse o amor que Ele tem por nós. Deus, Ele quer que nós amemos a Ele, irmãos. Que nós amemos a Ele. Ele não quer que seguimos a Ele por seguir ou por medo do inferno. Ele quer que nós amamos a Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ama. Ele nos ama. Na palavra de Deus fala que Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém. Porque Ele ama todos. Todos. Os que estão lá fora, os que estão aqui dentro. Os que estão nos presídios, os que estão nos hospitais. Ele ama todos. Então, irmãos, vamos nos esforçar para amar a Deus de todo o nosso coração, mas de todo o nosso coração mesmo, irmãos. Para não sobrar espaço para pecado, para não sobrar espaço para brecha, para não sobrar espaço para as coisas ruins e para as coisas carnais. Amém, irmãos? Porque o reino de Deus é amor. E um dia nós vamos habitar nesse reino. E nós vamos ser um só com Jesus, porque Jesus é um só com Deus. E nós precisamos nos esforçar agora, para que um dia a gente vá e entre nesse reino com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem. Não vou falar mais nada além disso, porque é o que Deus colocou no meu coração. Então, que essa mensagem fique no coração da igreja, fique no meu coração, para que nós possamos fechar as brechas, para que nós possamos amar a Deus tanto, 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 que não sobre espaço para querer pecar, para querer fazer coisas erradas, para querer fazer as coisas carnais. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração, amém? Se você hoje sentiu o desejo de pedir perdão, se você hoje sentiu o desejo de se arrepender, de pedir a Deus para que cure sua alma, pedir a Deus para que restaure seus sonhos, pedir a Deus para que você te ajude na caminhada, para que você busque santificação e purificação. Nessa noite é o momento. Deus está te dando a oportunidade. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente sabe o hoje. Então essa noite tem essa oportunidade de você aceitar esse sacrifício de Jesus ali na cruz, de você ser grato a Deus por todo o amor que Ele tem nos dado, todo o cuidado que Ele tem conosco. Então você mesmo aí no seu lugar, você pode começar a orar. Eu vou estar orando aqui, mas você pode começar a orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, foi passado para a tua igreja a tua mensagem, Pai. Pai, nós somos apenas os instrumentos. Teu é a glória, teu
Senhor através do